Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história das traduções de Freud aqui no Brasil. Freud escreve em alemão, né, e a obra dele está reunida nessa Gesammelte Werke. Existem algumas edições, né, das obras completas do Freud, e a história da tradução assim mais importante, né, que vai dar origem às traduções fundamentais que a gente vai ter aqui a partir da década de 60, são as traduções que vão para o inglês. Então existe um tradutor super importante chamado James Strachey, um tradutor inglês, cujas traduções o Freud acompanha e aprova, que vai dar origem, na verdade, a uma nova linguagem, inclusive, para a psicanálise do Freud. O Strachey, ele é, então, responsável por organizar a Standard Edition, né, essa obra standard, padronizada, vai padronizar a obra dele cronologicamente, e uma das características mais importantes da tradução do Strachey foi a tradução dos termos que seriam da linguagem comum de Freud, do dia a dia do alemão, para uma linguagem científica, cientificista, parece. Os exemplos notáveis disso é o Trieb, né, que é a pulsão, né, que vem do verbo treiben, que significa empurrar, impulsionar, que poderia ser traduzido um pouco como impulso, mas poderia também ser traduzido em alguns contextos como instinto, mas o Strachey, ele prefere o termo à época muito científico, né, instinct, e então ele vai traduzir de forma indistinta, né, tanto o instinct, que o Freud utiliza raras vezes, mas utiliza, e o Trieb como instinct. E essa tradução vem para o português brasileiro, né, nas obras completas que saem, né, em 24 volumes, em várias capinhas como essa aqui, tem uma pretinha, vermelhinha, essa azulzinha aqui, e essa edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud vai trazendo todos esses elementos que o Strachey vai fazendo aparecer na obra do Freud. O Freud, eu quero insistir, teve acesso às traduções, não se opôs a elas, né, na medida em que ele também, médico, queria que a psicanálise conversasse com a universidade da época, com a ciência da época. Portanto, esse tipo de movimento que o Strachey vai impor à obra do Freud não foi um movimento que ele mesmo, Freud, iria se opor. Então eu dei um exemplo do Trieb, a gente pode também pensar nos termos gregos e latinos que o Strachey vai traduzindo os termos comuns do alemão que o Freud utiliza na obra dele. A tríade famosa, né, assim, eu, isso, super-eu, que o Freud vai utilizar os pronomes normais, né, ich, es e über ich. O Strachey vai usar então os latinos, né, ego, id, superego. É uma aquisição linguística muito interessante se a gente for pensar inclusive nos adjetivos que ego, por exemplo, produzem, né? Egóico, né? Superegóico. Então, assim, não é uma tradução que a gente tem que jogar fora, mas é algo que a gente tem que prestar atenção, saber um pouquinho dessa história para saber, enfim, quais são os efeitos, inclusive epistemológicos, né, de como que essa teoria vai se fazendo, como que ela vai se criando, qual que é a história dos conceitos em psicanálise. Me parece também estar ligada à história da tradução desses conceitos do alemão de Freud para as outras línguas que vão dando origem ao corpus psicanalítico como um todo, né? Outro exemplo super interessante é a perda, às vezes, de nuances que uma tradução mais cuidadosa pode recuperar. A ideia de recalcamento, por exemplo, Verdrängung, foi um tanto perdida na medida em que o Strachey escolheu traduzir tanto o Verdrängung quanto o Unterdrückung como repressão. Os dois termos como repression, e esses dois termos exigem um certo tipo de nuance, né? Verdrängung como recalcamento, Unterdrückung como repressão, e cada defesa desse tipo tendo efeitos específicos, agindo sobre elementos psíquicos específicos. Portanto, seria perder de vista um tipo de nuance que a tradução poderia, na verdade, fazer aparecer, fazer notar.
Então esse é o primeiro grande passo, movimento de tradução que aparece em Freud, né? O Strachey, ele é um tradutor fundamental e ele vai não só organizar a obra do Freud para o inglês, né? Traduzir para o inglês, mas organizar essa obra. As notas que ainda estão nessa edição standard são notas fundamentais, né? Na medida em que o Strachey vai mostrando as mudanças nos textos em sucessivas edições que o próprio Freud ia fazendo. Então, Freud editava com frequência os textos, acrescentava passagens, retirava outras, e o Strachey vai mostrando em notas onde que apareceu uma passagem, onde que ele retirou, o termo que ele mudou. Tudo isso cria uma fortuna crítica, um certo tesouro histórico na formação da obra freudiana que a gente tem que agradecer imensamente ao Strachey pelo trabalho enorme que ele fez com relação à obra do Freud. Então não é uma obra que, apesar dos proverbiais erros de tradução, principalmente, né, do inglês para o português, a gente não pode jogar essa obra fora, a gente não pode dizer que a Standard Edition é uma edição ruim, que simplesmente a gente não pode ler, etc. É uma edição que eu recomendo muito cuidado na leitura, caso vocês tenham acesso só à edição Standard. Leiam com cuidado, leiam com atenção redobrada, porque de fato há muitos errinhos, né? O uso do termo instinto é um termo bastante complicado em Freud, né? Assim, eu não recomendo que se traduza triba por instinto, né? Eu acho uma tradução equivocada mesmo, mas tendo esse cuidado, acho que as notas são muito importantes, acho que o trabalho feito, né, pela editora Imago junto à tradução do Strachey foi um trabalho que, enfim, fundou praticamente a psicanálise no Brasil, né? Ajudou a difusão da psicanálise na universidade, né? Para quem não tinha acesso ao alemão ou ao inglês, ou enfim, ao espanhol, porque as traduções argentinas também são muito boas. Então acho que a gente só tem a agradecer por essa tradução standard das obras completas de Freud pela Imago. Uma questão que muitos alunos têm me feito é se a gente precisa saber alemão para ler Freud, né, para estudar psicanálise. De jeito nenhum, né, se a gente não precisa saber alemão. É claro que é interessante estudar, tentar pegar alguns termos, né, tentar ler um pouquinho, mas assim, não é uma condição de forma alguma. Isso, aliás, seria transformar um pouco uma obra que se quer científica, né, que ela se deseja ciência, num tipo de obra absolutamente pessoal, uma obra que diz respeito a uma língua específica. Isso seria bastante estranho, né? Isso diminuiria e muito, né, assim, o caráter científico, né, enquanto teoria da psicanálise. É claro que a psicanálise está muito interessada nas particularidades da língua, de cada língua, né, de cada autor, né? Então é claro que ela convida assim a pensar nos termos, termo a termo, né, nas origens das palavras. Tudo isso interessa muito a psicanálise, mas dizer que a gente precisa saber alemão para ler Freud me parece absurdo, me parece um tipo de elitismo que a gente tem que evitar. E além de um certo misticismo também. Tenho brincado muito assim que muitas vezes parece que a gente lê o Freud como se estivesse lendo um Talmud, né, assim, pensando termos, né, bem específicos, assim, tentando fazer desses termos algo do intraduzível, algo do absolutamente único naquela língua, né, que é impossível e que só grandes leitores da língua alemã saberiam ler Freud de fato. Né, eu acho esse tipo de esoterismo muito perigoso. Eu queria também convidá-los a pensar que não é muito necessário isso, a não ser, claro, como um tipo de exercício de atenção, um exercício que pode convidar, enfim, a produzir novos sentidos e não como um tipo de acesso exclusivo para quem tem acesso à língua alemã. Eu recomendo, nesse sentido, um dicionário super importante do Louis Hans, dicionário comentado do alemão de Freud. Esse dicionário ele vai trazer vários conceitos do Freud e cada conceito, inclusive no uso da língua, no uso cotidiano da língua e em algumas passagens nas quais o Freud utiliza esse conceito. Então, esse dicionário me parece fundamental assim para pensar em conceitos fundamentais. Então, eu recomendo muito, né, principalmente os conceitos de pulsão, recalcamento, inconsciente, né, conceitos fundamentais para que a gente veja como que o Freud estava usando de fato
a linguagem comum do dia a dia do alemão, ele não estava usando termos muito sofisticados ou inventando termos a partir do latim ou do grego. Raramente isso está presente em Freud, por exemplo, na ideia de narcisismo, né? Como que o Freud pinça esse termo, né, e vai inventar um termo novo, né, assim, a partir do diálogo, claro, com outros autores, né, mas ele vai pinçar esse termo a partir de uma linguagem não coloquial, né, e vai inventar, mas de maneira geral, os conceitos que o Freud vem trazendo são conceitos articulados na linguagem comum. Um trabalho de fôlego que foi feito também mais ou menos na metade do século XX foi feito pelo Laplanche e pelo Pontalis. Esses dois reunidos escreveram um vocabulário de psicanálise, que é por onde eu sempre recomendo o início da leitura da obra de Freud. Então aqui também você tem o conceito, a tradução desse conceito para as principais línguas europeias, né? Aqui no nosso caso, né, o português, o inglês, o alemão, né, o italiano, o espanhol. Então vale a pena pensar no vocabulário da psicanálise do Laplanche e do Pontalis, porque ele traça um pouquinho da história do conceito na própria obra do Freud. Então recomendo muito esse vocabulário. Muito bem, a partir dos anos 2000, a partir do século XXI, novas traduções do Freud começam a aparecer, vindas direto do alemão, e aí realmente a leitura do Freud melhora muito, né? As condições de leitura do texto freudiano melhoram muito aqui no Brasil. Uma das mais primorosas assim, que aparecem, né, no inicinho dos anos 2000 foi organizada pelo professor Luiz Alberto Hans, né, editado pela Imago. Então vale muito a pena, são 3 volumes desse aqui, vale a pena demais ler essa edição, porque o Hans também cuida bastante das notas, explicando os termos em alemão muito pausadamente, né? Então fazendo uma tradução muito cuidadosa, né, direto do alemão do Freud, e aí vale muito a pena a gente ler essa tradução do Luiz Hans. Uma tradução que está saindo completinha e organizada assim com muito cuidado, está sendo feita pela Autêntica, editora Autêntica, também direto do alemão, uma tradução super cuidadosa, com menos notas do que essa edição do Hans, um texto super claro, que respeita esse alemão mais cotidiano, mais coloquial do Freud. Fica clara assim, a diferença, se a gente lê a tradução da Standard e a tradução da Autêntica, as diferenças elas aparecem de forma muito clara. Então vale muito a pena ler essa ediçãozinha aqui também da Autêntica. Já saíram alguns volumes e eles estão organizando mais por tema do que por ordem cronológica. Algumas edições têm prefácios, pós-fácios, enfim, com autores importantes da psicanálise. Vale muito a pena ler. E um último comentário é sobre a edição da Companhia das Letras, cuja tradução é do professor Paulo César de Souza, tradutor do Nietzsche. Portanto, a gente esperava muito dessa tradução, né? Também por conta da editora. A Companhia das Letras é uma editora importante, a obra, né, ficou muito bem editada, capa dura, muito bonita, mas a gente se decepcionou bastante assim, com a tradução do Paulo César de Souza por conta da insistência, por exemplo, na tradução do Tribe como instinto. Foi uma escolha do tradutor, né? Toda essa tradução tem um longo debate, né, na tradição, na história da psicanálise no Brasil. A gente sabe, evidentemente, que o Tribe pode ser traduzido como instinto, né? Assim, não é um erro, evidentemente, mas toda a tradição psicanalítica no Brasil tem insistido muito, né, na distinção entre o Tribe enquanto pulsão, né, e o Tribe enquanto instinto, né? Isso faz toda a diferença, né? Introduzir esse termo novo, apesar de não ser um termo do dia a dia no português, né? A pulsão faz toda a diferença. Falar em pulsão sexual, falar nos nossos desejos como pulsionais e não como desejos instintivos, né? Ou a gente não está situado no campo instintivo. Isso faz toda a diferença. E parece que o Paulo não ouviu essa tradição psicanalítica, né, universitária, e fez uma tradução excelente, né, do Freud, assim como é a tradução dele do Nietzsche, né, a tradução também pela Companhia das Letras, né, das obras completas do Nietzsche, assim, altamente recomendada, mas ele parece não ter ouvido esses detalhes, né, que a tradição de professores, de analistas, enfim, tem formado aqui no Brasil. Então, mais uma vez,
a leitura é recomendada da Companhia das Letras, né? Uma obra de fácil acesso, inclusive em formato e-book, mas tomando esse cuidado com alguns termos fundamentais, como, por exemplo, esse termo instinto. Eu fiz um vídeo sobre a diferença entre instinto e impulsão, está aqui no canal, deem uma olhada nele. Eu acho super importante a gente sempre voltar a essa distinção. Não é uma distinção terminológica só, não se trata de jeito nenhum de uma picuinha linguística, de um preciosismo linguístico. De fato, a gente tem que tomar cuidado com a tradução do termo trib em impulsão ou instinto, porque esses termos têm uma história política. Falar em instinto no campo do humano é perigoso. Eu já falei sobre isso no vídeo, né? Então vou deixar o link aqui para vocês. Só queria então ter comentado um pouquinho dessa história das traduções de Freud, na medida em que a gente agora tem acesso a boas traduções do Freud, vindas direto do alemão. Não recomendo que a gente abandone a edição do Standard, né, da Imago, por conta das notas, principalmente do Strachey. Acho que a gente não precisa demonizar o Strachey por conta do cientificismo que ele vai fazer a linguagem, né, psicanalítica do Freud ter. Acho que é importante que a gente analise isso também como um fenômeno histórico. E finalmente, então, recomendo a leitura, né, do Freud sempre que vocês forem começar a estudar psicanálise ou continuamente, né, assim, é um texto que é um texto fundador, né, é um texto importante que a gente sempre precisa voltar, rediscutir, é um texto que abre muito diálogo, abre muito questionamento. Então fica meu convite para que vocês leiam sempre o Freud agora com essas novas traduções, em especial a da Companhia das Letras e a da Autêntica, são as mais recomendadas, na medida em que elas são as mais acessíveis também. E é isso, se você gostou então desse vídeo, vocês já sabem, cliquem em gostei, cliquem no canal inscrever, comentem aí o que vocês acham dessas traduções. Já acharam algum erro esquisito no Freud, na Standard, nessas traduções novas também? Vocês curtiram as traduções? O que vocês encontraram? Enfim, vamos conversar sobre isso. Um abraço.